Olá, minhas irmãs, graça e paz. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar ele, porque são tantas qualidades que fica difícil de eu falar aqui para vocês o tamanho que essa pessoa é, por pouco que eu já conheço. Eu queria que ele mesmo se apresentasse para vocês, mas eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o pastor Eli Blunk, com muita alegria, com muito prazer. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui. Estou com muito temor também no meu coração, porque tanta vida, tantas pessoas conhecem ele. E eu cheguei agora, estou te conhecendo há pouco tempo, e para mim é um prazer poder estar aqui na mesa com você, que eu creio que esse lugar é muito especial, um lugar de muita intimidade com o Senhor, e que Deus venha conduzir nossa conversa e que o Senhor possa transbordar, né, para nós aqui que estamos ouvindo, que estamos aqui com o Senhor, possamos receber do Senhor aqui nesse podcast. Amém. Uma alegria, Augusto. Obrigado pelo carinho. E olha, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E para aqueles que nos acompanham, estão em casa, é um privilégio poder falar daquilo que Deus nos chamou para fazer. E estamos tentando fazer da melhor forma, não é isso? Amém. Se apresenta, pastor. Ah, vamos lá Quem você então. é? Quem é o Eli Blunk? Eu sou o Eli Blum, filho da dona Denê, do seu Isaías, lá de Cachoeiro, Itapemirim. Sou filho de 7, depois minha mãe gostou tanto de filho que ela pegou mais 2 meninas para criar, 9. Mas no presente eu estou como apresentador do programa Desafios, né? Foi exibido pela TV Tribuna e aqui no estado do Espírito Santo, no SBT, 25 anos, mas com as transições aí dos veículos de comunicação, agora estou na TV Sim, e breve tem novidades para você que está em casa. Mas pastor da Igreja Assembleia de Deus Desafios, também músico com quatro trabalhos gravados, nossas músicas aí, Eli Blum, Ministério Adoradores, nas plataformas digitais. E tem um monte de coisa bacana que a gente faz, tudo que você assiste em casa, é a gente que produz, temos nossa produtora, a D7 Produções, e breve tem uma grande novidade que é a Desaflix, uma plataforma aí, tipo uma Netflix, Brasil Paralelo, 100% cristão. Que bacana, pastor. Da onde que saiu o Eli Blunk? Saiu da música? Tudo começou com música? Você sabe que tem gente que pensa que o meu nome é artístico, né? Mas não, o É, meu Blunk é da minha é mãe. de família mesmo. É da minha mãe. Aham. A origem é alemã, tá certo? Uhum. Mas eu sou Eli Blunk Silveira. Silveira do meu pai e o Blunk da minha Da sua mãe. mãe. Que parece artístico mesmo, né? Parece Imaginei que fosse artístico. algo da música. É bom. E você começou com música mesmo? Então, veio da música Deus me levou para a televisão, da televisão eu fiz rádio, mais de 8 anos, e aí depois Deus falou, agora você vai ser pastor. E aí Você Deus tinha quantos abriu. anos nessa época? Olha, menina, vou te contar, vou falar de que você está falando de quê? De conversão da igreja, da Não, de quando você televisão? foi levantada pastor. Você nasceu num berço evangélico, né? Eu sou filho de protestante, minha Uhum. família é metodista, minha irmã foi uma das primeiras pastoras da igreja metodista, atualmente ela está em Marataízes, e ela é a segunda pessoa do bispo, foi reeleita agora, e ela cuida, então, de uma parte lá da igreja metodista. Eu tenho um irmão que é pastor, também nos Estados Unidos, e eu pastor aqui, mas fui levantado há 21 anos atrás, porque a igreja comemorou agora em novembro 21 anos, e eu fui consagrado a pastor. Mas eu já sou formado desde 97 e consagrado também logo depois, a evangelista e a pastor 21 anos atrás. Que bacana. Aí depois veio toda a parte de gravação, de televisão. Então, primeiro veio a música, depois Sim. veio a televisão, Uhum. da televisão fiz rádio e da rádio que veio a igreja. Na verdade, a igreja é a mais novinha. A igreja é mais Pastor de nova? igreja local é a mais nova, E da, 21 e da anos. onde que saiu esse nome, Desafios? Veio acompanhando o programa de televisão, porque as pessoas Uhum. queriam, alguma forma, qual o nome da igreja? Então, poderia ser Batista, Presbiteriano, Metodista, Maranata, Desafios. Tinha que ser Que é um desafio, né, pastor? todos os dias, né? E por falar assim, em desafio, né? Seu ministério ele já está aí há anos, é um legado que o senhor está deixando aqui para nós, né? Sim. Nessa caminhada com o Senhor, o que você acha que é o maior desafio para um cristão, um pastor, que, que é latente, assim, é até bom a gente falar sobre isso, porque são tantos pastores que assistem a gente, que têm conexão com a gente aqui. O que você acha que é o mais difícil na arte
de pastorear pessoas, de lidar com pessoas, o que, que é uma coisa muito forte, assim, que você tem que estar ali com o Senhor, trabalhando isso para você prosseguir. Olha só, Augusta, eu penso que no início até do meu ministério, eu cheguei até a criticar de alguma forma a questão da terapia. Aí eu fui estudar, porque eu tive depressão há aproximadamente 14 anos atrás. E aí aquele médico psiquiatra falou assim, você deveria fazer um curso de psicanálise para você aprender umas ferramentas. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, mas vai fazer pelo menos uns 3, 4 meses ali. E ele me orientou e eu fui. E eu gostei tanto que eu acabei fazendo o curso inteiro e eu percebi que eu estava fazendo o curso e eu estava sendo tratado. Então, a primeira coisa, sim, deixar claro que a depressão ela é uma doença, tá certo? Como qualquer outra. E eu tive a depressão, eu vivi a síndrome do pânico. Então, o maior desafio, acho que para um pastor, para um líder, é ele compreender isso, porque nós somos corpo, alma e espírito. Algo tão antigo, porque está escrito na Bíblia. Então, às vezes, você está bem, Augusta, fisicamente. Você cuida da sua saúde, você vai na academia, você cuida da sua autoestima, físico. Você vai na igreja, você ora, você faz seu jejum, você lê a Bíblia. Mas e os problemas de ordem emocional? Sua alma. Nós somos uma unidade, nós somos corpo, alma e espírito. E a alma? Então, se você não estudar sobre a alma, como que você vai falar de algo que você não conhece? E o profeta Osés diz: meu povo foi destruído. Não vai, não, foi destruído por falta de conhecimento. Então, eu, a partir do momento que eu fiz a psicanálise, eu passei a compreender. Aí você, quando vai para a Bíblia, está lá. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, assim, para você cuidar de pessoas, você precisa entender, além do físico, do espírito, você tem que entender dos problemas de ordem emocional. Que é um dos maiores problemas, né, pastor? Sim, hoje, já, talvez nessa última década, houve um crescimento, né, maior dos problemas de ordem assim, emocional e a gente não tem como negligenciar. Vou falar de algo assim, muito sério aqui. Existem cristãos, existem pessoas que estão tentando contra a sua própria vida. Estou falando de suicídio. Mas a pessoa tem Jesus. A pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa vai na igreja. E ela está tirando a vida dela. Então, a igreja precisa se organizar, precisa se preparar para isso. E eu não estou falando de algo que é uma utopia, eu estou falando de uma realidade. Então, o maior desafio é a gente aprender a lidar com essas três áreas. Se não houver um equilíbrio, corpo, alma e espírito, se você cuidar muito bem da sua alma, das questões emocionais, mas você não cuidar do seu físico, você vai ter problema. Se você não cuidar da sua vida espiritual, mas cuidar do seu físico e da alma, também. Então, o maior desafio nosso é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. É com muita graça de Deus, com muita oração e conhecimento. Tem que ler. Felizes são os que leem, está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse. Felizes são os que leem, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então, cuidar de pessoas não é fácil. E como que você vai cuidar? Eu deixaria até como sugestão para você que está em casa, se você é um pastor, uma pastora, um líder, primeiro você tem que se preparar, cuida de si mesmo. Sabe, Paulo chega para Timóteo e fala assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, para que você seja salvo e aqueles que te ouvem. Então a própria Bíblia manda a gente olhar para a gente. Quando Paulo fala, 1 Coríntios 11, fala sobre a Santa Ceia, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então não é examinar a vida do outro. Às vezes a gente está sabendo muito da vida do outro e muito pouco da gente. E aí, quando as coisas começam a ficar complicadas, aí você entra no desespero. Então, assim, vamos nos preocupar um pouquinho com a gente. Isso não é egoísmo, isso é orientação bíblica. Eu fui lá na entrega das Bíblias, né, lá na nossa Sim, igreja, e eu fiquei encantada com a palavra que você deu lá naquele dia. Todos deveriam estar ali para ouvir aquilo,
que você estava falando exatamente sobre isso, sobre o cuidado, né? Corpo, alma e espírito, né? Sim, Isso ainda é um desafio, né? Dentro das igrejas, porque aceitar que você faz uma psicóloga, um terapeuta, ainda é um pouco mal visto, né? Como se você não fosse uma pessoa de oração. sim. Associa uma doença da alma com até um demônio, Sim, né? fica demonizando coisas que são comuns. É um problema de ordem espiritual, ou um problema de ordem física, ou um problema de ordem emocional, né? Você viu que eu provei lá que é possível você chegar aos 87 Eu anos, vi. é possível você chegar aos 89, é possível você chegar aos 93 anos, é possível você chegar em plena atividade ministerial aos 100 anos. E bem, Bem, e por que que você está perdendo a vida tão cedo? Por que que você está abrindo mão da sua vida tão cedo? Não quero viver, não tenho mais prazer de viver. É, tem um povo doido aí, viu, Augusto? Estou em busca da felicidade, eu não aham, sei que felicidade é essa, aham. né? Então, assim, gente, vamos botar os pés no chão. Eu falo que a gente tem que. A gente não pode perder essa simplicidade. E temos que ver a nossa insignificância. Porque às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, e a gente não é nada. Absolutamente nada. O Eli, eu só tenho esse monte de coisa para contar para você e para quem está em casa agora, foi porque aos 22 anos eu entreguei minha vida para Jesus. E porque Jesus está dentro de mim, Jesus fez o Eli um apresentador, programa de televisão. Jesus fez o Eli ser um cantor, compositor, sou músico. Jesus fez o Eli um diretor de produção, de imagem. Fez do Eli um pastor. E a minha, talvez do meu currículo, que eu mais gostaria que você, que está em casa me acompanhando, é que o Eli, eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui para servir a Deus. Você está aqui servindo Exatamente. a Deus. E esses dias eu fui falar num jantar da Donep e eu falei um negócio muito interessante. Eu falei, eu não vim aqui falar de coisas comuns aos homens. Eu vim falar aqui de coisas diferentes. Eu estou falando de Aham. coisas de Deus, do Uhum. poder de Deus, daquilo que Deus ele faz, sabe? E você que está em casa, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé e você dá lugar para Jesus, busca, sabe? Medita na palavra de Deus, sabe? Deus vai te levar a lugares inimagináveis. Efésios 3:20, né? Por, por aí. É mais do que a gente pensa, o que a gente imagina, Ah, sim. Mais do que né? pensamos ou imaginamos. Exatamente. E essa questão emocional, ela atrapalha muito a nossa caminhada, porque eu sei que você chegou onde você chegou porque você tratou muito a sua área emocional, né, como Sim. você disse. Às vezes as pessoas estão tão feridas que elas paralisam o processo. Deus, ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. Deus, ele é bom o tempo inteiro. E eu vejo que muitas pessoas não acessam esse lugar de plenitude, né? Porque o propósito de Deus é que nos satisfaz, né? Estar com o Senhor é que nos satisfaz. E às vezes as pessoas são tão feridas que elas mesmas atrasam os processos dela e não vivem o melhor de Deus. Aí vê você vivendo, vê o outro vivendo, e acha que às vezes é um problema espiritual, mas não, às vezes é o emocional mesmo dessa pessoa, né? E o importante é a pessoa entender o seguinte, quem está em casa nos assistindo. Olha só, o Eli, eu sou casado com a Juliana, eu tenho dois filhos, o Arthur e o Edgar, mas eu tenho problemas. Quem Você vê tem de fora problema. acha que é tudo Acha, lindo, né? você que está em casa acha que a vida da gente. Não, a coisa mais comum e que nós precisamos entender é que todos têm problemas. Não é porque a gente tem Jesus Cristo que a gente não passa por lutas. Não, isso é falta de conhecimento. Jesus falou assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí talvez a pessoa pergunte assim: então para que eu vou ter Jesus? Por quê? Porque se você não tiver Jesus, você não tem certeza da salvação da sua alma. Se você não tem Jesus, você não tem paz. Se você não tem Jesus, você não tem a quem recorrer. Então, pelo menos, a gente tem paz, a gente tem segurança de uma eternidade com Deus, e eu tenho a quem recorrer nos meus momentos mais difíceis. E a paz excede todo entendimento, né? Ah, Não é a é. paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. Sabe, Augusta, essa questão da paz foi determinante na minha vida, porque com 22 anos, eu saía quase toda noite. Eu morava já sozinho, já tinha minha vida, mas eu não tinha paz. Então eu saía
não encontrei a resposta nos clubes, nas boates, nas mulheres, na bebida, não encontrei no dinheiro. E aí foi aonde um dia ninguém me pegou pela mão. Eu não estava assistindo um programa bacana como esse. Não, não, eu resolvi ir numa igreja, porque dos 15 aos 22 anos eu fiquei fora da igreja. E ali eu pedi que aquele pastor orasse por mim. Eu fui para casa com uma paz muito grande. Uhum. No outro dia, eu voltei naquela igreja. E aí, voltei a sentir aquela paz. E até hoje eu estou com essa paz. Passei por todas essas lutas que me levaram até uma depressão. Passei por severas provações, desafios, não foram poucos. Então, e você, se você não aprendeu ainda, olha, isso é legal isso. Se a coisa está se repetindo na sua vida, é porque você não aprendeu ainda. Então, não tem aquela coisa que você fica reprovado? Eu fiquei reprovado na quinta série. É, mas agora. Lá em Cachoeiro, no Coronel Borges, porque eu era muito bagunceiro. Aham. Então, o que acontece? Eu tive que repetir, porque eu não tinha aprendido. Deus ele ensina a gente com coisas naturais, né? Isso aí, coisa simples O do dia a mundo dia. espiritual ele é idêntico ao mundo natural. A vida é uma escola. Sei. Se você não passou no quinto ano, você vai voltar, vai fazer o quinto ano de novo. Nossa, menino, eu fiquei o ano todo estudando, lembrando, gente, eu podia perder De por novo. pouco, né? E aquele sol quente, e eu venho de família assim muito pobre, não tinha negócio de ônibus para ir para a Aham. escola, Era a então pé. era a pé, sol de E cachoeira, cachoeira quente. vai lá em cachoeira para você ver como é, Aham. sabe? Então, assim, foi bom? Não, não foi bom. Não é bom repetir. E se você não aprender, você vai fazer de Vai novo. fazer de novo. Então, é bacana isso, sabe? Você que está em casa assistindo, isso foi uma das maiores autoridades. Ele é psicoterapeuta quântico, doutor Ulisses. Ele ensinou isso no nosso curso. Se a coisa está se repetindo, é porque você não aprendeu ainda. E Deus, na verdade, ele está te dando a oportunidade de você subir de nível. Quando que você vai crescer? O apóstolo Paulo, ele fala isso aos coríntios, que nós precisamos deixar as coisas de menino. Veja bem, o pastor não tem que ligar para você se você vai à igreja. Eu dou um exemplo muito bacana. Se eu tiver que pegar na mão da Augusta e atravessar a rua com ela, as pessoas sabem que a Augusta é a apresentadora. Vai falar assim: "Uau, alguma coisa está errada com a Augusta, porque um adulto está precisando pegar na mão dela para ela atravessar a rua. Então, quando que a Augusta vai atravessar a rua sozinha? Já tá grande, Já está deveria, já grande, tá andando. cresceu, é Paulo fala, isso, né? não é? Então a gente precisa crescer na graça, no Conhecimento. conhecimento, precisamos amadurecer. Quando que esse marido vai assumir a autoridade, a liderança do seu lar? Quando que essa mulher, ela vai aprender que ela precisa ser sábia para edificar a sua casa? Quando que esse filho vai entender que ele precisa honrar pai e mãe se ele quer ir bem na vida? Então, às vezes, o autor de Hebreus fala que nós somos lentos para aprender. E, aliás, essa geração que vem atrás aí, Acho que vai ser um pouquinho pior, né, já pastor? está comprovado, sabe? Inclusive, eu entrevistei agora recente um deputado, ele é. Acho que eu vi um novinho. Eu vi, Isso, acho que eu vi Lucas hoje Polese, no Instagram. Foi isso isso mesmo. aí. Então, ele é o presidente de uma comissão de proteção ao adolescente sobre questão de doutrinação nas escolas. Uhum. E já está comprovado dos problemas de ordem emocional nessa galera que vem atrás aí. O Dr. Augusto Cury fala sobre, Gosto muito dos livros né, ele dele. fala sobre a questão da síndrome do pensamento acelerado, SPA. Então, as pessoas hoje elas não conseguem ouvir um áudio de 15 segundos, prestar atenção. Principalmente os jovens e adolescentes, você manda um vídeo de 1 minuto, não, ele não consegue. Então, assim, está acelerado. Então, a gente precisa entender, sabe, que Deus, ele é amor, Deus é a Uhum. cura, mas eu preciso fazer a minha parte. Talvez no início da sua pergunta lá atrás, como que a gente faz? É todos os dias, é um exercício diário. E a gente não pode, assim, nós não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho. É acordar na presença de Deus orando, é ler a Bíblia todos os dias, é vigiar, precisa se, assim, se preocupar, evitar toda aparência do mal.
E eu gosto muito daquele texto que Abraão e Ló, quando eles têm que se separar. Uhum. E Abraão fala assim: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas tem gente que fica brigando que quer ir para o mesmo lado. Então, se a gente praticar a simplicidade da palavra, olha, como eu aplico esse texto? Se eu estou no trânsito, se eu estou vendo lá na frente, eu já estou engarrafamento lá, o trânsito parado, eu já estou tentando arrumar um jeito de sair daqui para a direita. Se o problema está na direita, eu vou para a esquerda. E Uhum. assim você pode aplicar em todas as áreas da sua vida isso. Todas as áreas. Se está dando problema, olha só, as coisas de Deus, elas fluem, Augusto. Começou a agarrar demais, luz amarela, peraí, vamos com calma. Vamos ver o que tem aqui, né? Ué, descobrir. E a gente precisa tornar a vida um pouco mais leve, É. É não é isso? gostoso, né? É gostoso você ser leve, né? Você chegar num lugar e você se dar bem com todo mundo, você ser alegria, porque um dos frutos do Espírito Santo é alegria, né, pastor? Sim, É o sim, segundo, o primeiro é sim. amor, o segundo é alegria. Isso aí, o fruto do Espírito não pode E faltar. às vezes eu vejo, eu já tive alguns problemas, mas eu já sei que são pessoas que têm emocionais feridos, né? Alegria às vezes incomoda. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito alegre, Sim. apesar de todos os problemas e desafios que eu também tenho. Mas eu recebi essa graça de Deus de ser muito alegre. E depois eu entendi que esse é o caráter de Jesus. Jesus não era uma pessoa triste, ele era uma pessoa alegre. Ele, Feliz. ele, ele atraía as pessoas, até as crianças queriam ficar perto dele, né? Sim, Você sim. imagina, devia ter um doce ali, né, naquela pessoa. Então eu vejo que a gente precisa muito trazer isso para fora, né? A gente está com problema? Estamos com problema. Todos temos problema, todos somos feitos do mesmo material, sempre feito do mesmo material que eu. Sim. E nós precisamos exercer os dons do Espírito Santo na nossa vida, que é o que está faltando dentro de casa. Você falou uma coisa muito importante sobre os homens, o posicionamento. Pelo que ao meu ver, eu vejo que o maior problema dentro de casa é a falta de posicionamento do homem e da mulher. Isso cria A inversão dos muitos problemas. papéis, né? Exatamente. O homem, ele não toma a atitude do homem que deveria tomar, são sacerdotes, né? E a mulher também não quer cuidar mais da casa. A mulher acha que ser mulher hoje é ser a empoderada que o sistema mundano diz que ela tem que ser. Sim. Ela quer ir embora, ela quer ir para a rua, fazer seu dinheiro, fazer sua fama, chegar em casa e é melhor pagar, às vezes, uma pessoa para arrumar uma casa e chegar em casa tá tudo limpinho. Você acha que você que é casado, né? Você acha que faz falta essa mulher dentro de casa, ela passar uma vassoura na casa, ela arrumar uma cozinha, deixar um bolo pronto para o marido dela? É a simplicidade do lar, né? Você Sim. acha que esse lugar da mulher faz a diferença num casamento? Olha, faz muito diferença, porque o que acontece? Todo homem gostaria de chegar em casa e encontrar sua esposa. Mas com essa questão, hoje, tem muitas mulheres que elas alcançaram um espaço no mercado de trabalho, isso é muito bacana, muito bacana. A mulher de Provérbios, ela trabalhava, Não é ela isso? A era, mulher de né? Provérbios 31, Aham. ela era uma ótima gestora, Visão empresária, empresária, e ela conseguia fazia cuidar da negócio. casa, fazia negócios, tudo isso é bacana, mas a gente, a Bíblia diz, acaso andarão dois juntos se não houver um acordo? Então, por exemplo, eu gosto de chegar em casa e encontrar minha esposa. Ela sabe disso. Então, ela tem o dia inteiro, ela faz as coisas dela para lá e tal. Mas a hora que eu chego em casa, eu quero encontrar minha esposa. E isso, olha só, não diminui nada. É a mulher que ela não vai trabalhar fora, que ela vai cuidar do lar, vai cuidar dos filhos. Mas também a Bíblia não diz que ela não pode trabalhar fora. A questão é que o que tem que haver aí é uma boa comunicação, inclusive para falar sobre relacionamento, sobre casamento, é uma das áreas hoje que está comprometendo muito, sabe, esse O casamento, o ministério também. problema, o ministério, a questão da comunicação, Falta de diálogo, a sabe? falta de diálogo, a maneira de falar, o local de falar, a hora de falar, e a gente precisa ter, inclusive, sabedoria na questão da paciência. Por quê? Às vezes não é o momento de tratar daquele tema. Então a outra parte precisa aguardar um pouquinho para chegar a hora certa. Vou dar uma dica bacana para você que está em casa. Olha só, evita discutir problema à noite. Não é problema para a cama. Durma em nome de Jesus. Augusto Cury fala sobre isso Aí também. no outro dia, não é a gente estar empurrando para debaixo do tapete. Não, não é isso. É questão de sabedoria, é questão de ciência também, porque você libera o cortisol à Espera noite. passar, né? A adrenalina sobe, o sono não vem, aí você passa a noite em claro, aí chega no outro dia, sabe? Qual é o primeiro sintoma de uma pessoa que não dorme bem?
a irritabilidade. Uhum. Então, Augusta, vocês mulheres já têm uma semana especial do mês. E a gente é muito emocional, O né, pastor? sangue de Jesus tem poder. Ó, a gente não pode falar nem sim, nem não. É melhor não perguntar nada, não responder nada. E tá tudo Entendeu? Tá certo. tudo certo. Para esperar essa semaninha passar. Mas é legal você saber que você entende isso, mas os homens não entendem. É isso aí. Não entende. Aí fala assim, a mulher tá um saco, não sei o quê, mas tem esse período. Isso é real. Então, se você tem o conhecimento, você vai viver melhor. Você vai compreender a sua parceira, né? A sua esposa, o seu marido. Como as mulheres, sabe? A resposta branda desvia o furor. A dura suscita a ira. Então, você quer viver bem ou você quer viver num ambiente de discórdia? Então, assim, são dicas que, olha só, não é o Eli, o pastor Eli, é a Bíblia que fala. Eu estou usando só textos bíblicos. Então, quando você vai para Provérbios, aliás, olha, uma boa sugestão. Se você lê um capítulo por dia, no final de um mês de 31 dias, você lê um livro da Bíblia. E Provérbios tem muito a nos ensinar. Então, nessa questão do relacionamento, a gente precisa cuidar, investir na família. E sobre a questão da mulher trabalhar fora, é isso, mas entrar num acordo com o marido. Ele está de acordo? Essa carga horária vai atender na sua vida profissional e você não vai deixar a desejar dentro de casa? Outra coisa, os filhos. Quem é que vai educar os filhos? Vamos entregar os filhos para um CNPJ, para uma creche? Então, para que você botou filho no mundo? Nossa, Eli, você está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Eu acabei de entrevistar um deputado agora que ele estava falando exatamente sobre um evento que ocorreu numa escola e uma doutrinação estava acontecendo ali. Aí você manda o seu filho para estudar português, matemática, geografia, e depois você não sabe por que que o seu filho está com a mente toda perturbada dentro de casa. Trabalhamos muito sobre a questão da ideologia de gênero. Então, pai, mãe, olha só, o Estado está feliz se você não aparecer na escola. Eles querem tomar conta dos nossos filhos. Então, será que vale a pena você trabalhar fora, Augusta? Vale a pena você deixar os seus filhos? Por que um CNPJ? Hoje tem um funcionário lá que é o José. Amanhã vai ser a Maria. E depois a Joana. E a creche, ela é importante? Ela é importante, mas, sabe, a minha opinião é que se você, casal, vocês escolheram, sabe, ter um filho, você escolheu, então coloque no planejamento que você vai ter que ter tempo, vai ter que ter dinheiro Exatamente. para investir na educação desse filho. Então, assim, nós vivemos muitos problemas, Augusta, que a gente colhe o que planta. Eu estou colhendo hoje, você está colhendo hoje, o que você semeou ontem. Você que está em casa está colhendo hoje o que você semeou ontem. Então, não tem mágica. E É a é lei da culpa do outro semeadura. também. Não é. E outra coisa, não adianta ficar arrumando um culpado, não. A pergunta é o seguinte: não é quem é o culpado, é sim como eu posso fazer para renovar essa situação. Só que nós, seres humanos, nós temos um negócio de querer arrumar um culpado. Na psicanálise Adão você já aprende. fez isso lá, né? Foi a mulher Isso, que me Adão, foi desse. a mulher. O senhor aqui é o culpado, Ah, não é isso? Então a gente tem a questão da transferência. Você quer isso aí. transferir para o Uhum. outro. E A na verdade, a responsabilidade que é gente tem que sua, ter a né? humildade. Augusta, me perdoa, Uhum. eu errei com você. Eu falei, sabe? Então é a Augusta chegar, errou. Aceita o Uhum. fato, gente. Olha E é só. difícil você Nós, chegar nesse lugar, né, pastor? É o que tá faltando, né? é isso que eu falei. A gente precisa entender que nós somos seres humanos e a gente erra. Eu erro. Você erra, Augusta. Uhum. E outra coisa, a gente precisa entender que a gente pensa diferente um do outro. Olha só, homem é diferente de mulher, mulher é diferente de homem. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Hoje no Brasil fala-se muito sobre questão de direita e esquerda. É um negócio assim. Então, nós estamos falando aqui de um ambiente assim, até de muita hostilidade, né? Polarização. A questão não é direita e esquerda. A questão é o seguinte: o que é melhor para o povo? Se você faz parte do grupo da direita, eu sou da esquerda, eu preciso respeitar você. Se eu sou da direita e você é da esquerda, eu preciso respeitar você. E nós precisamos ver o que é melhor e não ficarmos brigando. Um reino dividido ele não subsiste. Então, nós precisamos assim distensionar para melhorarmos, para termos um relacionamento bacana. E essa parte política também é a mesma coisa, é a parte cristã. Os cristãos estão brigando com os cristãos hoje. É uma vergonha, né? É uma É uma vergonha. vergonha.
Ah, isso pode, isso não pode. Ah, porque essa igreja faz isso, a outra faz aquilo. É, como se fosse departamentos no céu, né? Certo. A Assembleia vai ficar aqui, a outra como se existisse placas e uma fosse diferente da outra, né? Às vezes você olha no Instagram da tristeza. Eu até evito de ficar olhando, porque tem coisas que gera até uma raivinha na gente de ver essa briga cristã, né? Briga de evangelho, né? Quem gosta disso, quem está feliz com isso tudo, é o nosso adversário, Exatamente. Ele tá fazendo entendeu? nada, né? A gente já, Não, já tá não, não, fazendo não. A tudo gente, olha só, a igreja, ela consegue lutar contra ela. Tem gente dentro da igreja trabalhando contra a contra a igreja. igreja. Aliás, eu preguei domingo, falei sobre José de Arimateia. Uhum. Então, José de Arimateia foi ao governador e ele pediu o corpo de Jesus. Olha só, ele foi cuidar de um corpo sem vida. Ele se expôs por causa do corpo de Jesus. Ele envolveu o corpo de Jesus em lençóis novos de linho, tecido nobre. Ele mandou abrir na rocha, sabe, um túmulo novo para Jesus. Não foi terra, não, foi na rocha. Ele mandou que colocasse uma pedra grande para proteger o corpo de Jesus. Está falando de segurança. E, infelizmente, sabe, você tocou num assunto assim que me entristece muito. As pessoas ficarem falando mal de tal igreja, de tal pastor, sabe, sabe, Jesus falou assim, os discípulos chegaram para ele, Senhor, só quer que a gente ore para descer fogo do céu? Tem um povo pregando de forma diferente. Jesus falou, não, não, meu filho, quem é comigo não é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, e às vezes nós mesmos somos os responsáveis por darmos publicidade à nudez da igreja, enquanto nós deveríamos protegê-la, guardá-la. Ah, mas está morta essa igreja. Ué, Jesus também estava morto e José. José foi lá cuidar dele. Pode ser que esse que está morto hoje, amanhã esteja viva. Não é isso? Então a gente precisa, eu preciso proteger a Augusta, a Augusta precisa me proteger. Eu preciso proteger você que está em casa. Então, olha só, não vem contar piada para mim sobre igreja, sobre pastores. Não, 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 não faz isso. Nós precisamos proteger a igreja, guardar a igreja. Somos perfeitos? Não. Mas se eu sou tudo isso que você acha de ruim, ore por mim. É verdade. Ao invés de julgar, de falar, vamos orar para as pessoas, né? Então assim, Esse é o princípio do amor, né? Quantas pessoas são alcançadas pelo evangelho por um gesto de amor seu? Às vezes nem é tanto falar, é o amor, se sentir amada, né? assim, Eu tenho alguns testemunhos com relação a isso, de pessoas que, por um abraço meu, sentiram o abraço de Jesus. Falei, meu Deus! E aquilo me impactou muito, porque passava tempo com aquela pessoa, mas ela marcou o abraço. Ela é, sentiu o abraço. se você for para a Bíblia, você vai ver que foi o abraço de Paulo em Eutico que o ressuscitou. Uhum, Às vezes um abraço vai ressuscitar alguém, uhum, sabe? Então, assim, Augusto, não adianta você dizer que é da igreja tal, uhum. você ter até título, mas se você não é uma boa pessoa para conviver, se diz um cristão, cristã, eu falo isso servindo em primeiro lugar para mim mesmo, sabe? Eu preciso ser uma melhor pessoa a cada dia. Dá bom testemunho, né? Sabe? E eu preciso considerar que em algum momento eu posso deixar você a desejar com você e falar, eu vou precisar da sua misericórdia. Por que que Jesus escreveu o Sermão da Montanha? Ele falou assim, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas a gente vive, infelizmente, uma hipocrisia religiosa, de uma falsa onipotência. Eu penso isso, sabe? A gente precisa entender que perfeito só tem um, que é Deus. E em momento algum eu estou aqui fazendo alguma apologia para as pessoas viverem numa vida errada de pecado. Não, eu Claro. estou falando aqui de uma realidade de culto racional, de sobriedade, de lucidez, sobre a questão, as questões relacionadas à nossa fé. A gente tem que ser o melhor cristão possível, o melhor líder possível. Augusta ser a melhor líder, Fazer sabe? com excelência, né? Fazer com excelência, porque estamos fazendo para a glória Para Deus, daquele que deu a exatamente. vida por nós. E às vezes a gente está fazendo como você falou, sabe? Falando mal dos outros, da denominação tal, porque lá acontece isso. Há uma certa competição, às vezes, Sim, né? Muito é triste uma isso. coisa bem empresarial, né? Que não tem nada a ver com o reino. É... Tem não, tem não. As coisas de... Não vou nem falar Deus, porque fica uma coisa assim muito.
Mas as coisas de Jesus, elas são simples Simples. e muito claras. Então, a gente não pode se afastar dessa. O que que Jesus ensinou? Em Meus Passos, tem até um livro, não? O que faria Jesus? Já, aham. Não é isso? Então, assim, tudo que a gente, assim, de alguma forma pontuou aqui, e o nosso desejo através desse bate-papo é que alguma coisa que a gente falou possa te ajudar, ajudar o nosso próximo, porque nós somos finitos, limitados, e na multidão de conselheiros a sabedoria. E nós somos. Jesus falou que nós faríamos obras maiores, né, do que ele fez, né? Tudo isso, né, eu tenho visto meio de comunicação, a gente pode fazer como evangelização um local que a gente possa compartilhar a palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, não é a pessoa. Sim, E o que eu tenho visto também, falando, terminando esse papo de casais, são mulheres cristãs, que se dizem cristãs, conheço muitas, chega muita mensagem com relação a isso, e querem converter seus maridos na base da briga, na base de que você tem que ir para a igreja, você não está orando, você está saindo, você está bebendo. Qual o conselho? Você que o Tiago deixa um conselho, né, para as mulheres que elas ganham um marido com testemunho, né? primeira Pedro, Pedro, capítulo isso, 3. Pedro. Porque a questão é o seguinte, quando a Bíblia fala assim, Pedro fala que as mulheres elas devem serem submissas aos seus maridos, às vezes há uma má interpretação. Até mesmo por causa desse movimento feminista aí, acha que a mulher é uma subserviência, nada Sim. disso. Acho que diminui o valor dela, né? Sabe, você, Uhum. mulher, irmã que está assistindo, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, sabe? Agora, Deus organizou de uma forma que o homem, ele é o sacerdote do lar. Mas também fica a minha palavra para os homens aqui, o que tem de homem banana, que não assume o governo da sua casa, a sua mulher está esperando você se posicionar, marido. Sabe? Os seus filhos estão aguardando uma reação, uma atitude, e tem muitos homens na nossa geração, assim, se acovardando, sabe? Essa é a palavra mesmo. E deixando tudo na responsabilidade da mulher. Alguns, inclusive, até na questão da provisão financeira do lar, sentados, aguardando, esperando o salário da esposa. Então, assim, e isso gera o quê? Uma insatisfação muito grande nesse relacionamento. Então, sabe, a gente não faz curso para ser marido, a gente não faz curso para ser esposa. O que a gente tem é a Bíblia. E se a gente faz o que está escrito na Bíblia, vai dar certo. E o texto que você usou de 1 Pedro, capítulo 3, então, ele fala que a beleza, ela não deve estar no seu exterior, e sim no interior, num espírito dócil e tranquilo. Na verdade, eu penso que essa é a principal característica, sabe, Augusta, Da que não pode mulher. faltar em você, Exatamente. você, irmã, que está assistindo agora esse programa, porque, olha só, ninguém aguenta uma mulher brava. Verdade. Já basta a luta com os Aham. demônios o dia inteiro, chega dentro de casa, né? Aham. Então, assim, peraí, a gente precisa. Eu sei que a mulher tem a semana dela, mas se você já sabe que você sabe, Augusto, isso também é legal para as mulheres. Se você já sabe que aquela é a semana que, por que que você já antes não foi se organizando, tomando um chá, tomando um ansiolítico, vai procurar dormir direito, irmã, em nome de Jesus, para colaborar um pouquinho, não é Aham, isso? ajudar. Sabe? Aham. Porque também a gente não pode. Ah, não, porque eu tô com TPM, Mas também acho legal avisar, né, pastor? Por Isso, exemplo, tem que olha, avisar. essa semana Não tô segura le... as ondas aí, porque Segura eu isso não aí. tô legal. Né? Isso é comunicação. Porque aí o cara já sabe. Ela não Sim, vai esperar estourar uma bomba para entender que ela tá num dia. sim, o marido, ele tem que aprender a fazer a leitura, Uhum. sabe? Porque a questão, o homem, ele foi levantado por Deus como sacerdote, ele tem que sair daquela de dentro de casa e vai atrás da caça. Sim. E a mulher cuida da casa. Então, veja bem, rola todo um estresse lá fora, né? Para o homem buscar a É, caça e tal. Então, quando ele chega em casa, enquanto a mulher é doida ainda. é verdade, é melhor ficar lá na casa. Aí ele fala assim: eu vou Eu lutar com vou o tá- leão lá fora. É melhor o urso e o leão lá fora. Então, assim, eu penso que precisa, a gente tem que tomar esses cuidados, aprender a ler o outro, a outra.
né? Mas para isso tem que ter tempo com essa pessoa, né, pastor? Convivência, tem que... Tirar um pouco Isso. televisão, telefone, né? Entender o momento do casal, né? Sim, é porque o que acontece? Hoje são muitas vozes, né? As pessoas hoje não conseguem largar isso. Sangue de Jesus tem poder, né? Meu aqui, inclusive, eu desliguei, botei no modo avião, porque não quero ninguém perturbando esse momento nosso aqui, né? Então, assim, o que que acontece? Há uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha nada disso. Tínhamos Eles viviam, né? ferramentas e vivíamos. Nos dias de Jesus tinha isso, e as multidões sabiam dele. Sim. E hoje parece que, mesmo com todas as ferramentas que nós temos, as pessoas, as multidões não sabem quem é Jesus. Uma conta simples. Em julho eu estive num congresso, nós estivemos no congresso da Donep no Rio. Aí tem um preletor, um conferencista no Brasil, Theo Hayashi, falou algo tremendo lá, que é uma boa É reflexão. da Zion? Ele, Isso, eu acho que é da isso. Zion lá de Portugal. Eu acho que... Então, aí ele apresentou números interessantes. E no Brasil nós somos 70 milhões de cristãos. Então, aí eu comecei a pensar, se nós somos 70 milhões de cristãos, se nós ganharmos cada um só, nós vamos para 140. 140 para 220, vai ficar faltando aí as crianças que nós precisamos considerar. Então, não é tão difícil se nós evangelizarmos o Brasil. E por que que o Brasil está a cada dia pior? Será que nós somos 70 milhões de cristãos genuínos, verdadeiros? Ou só uma religião, né? Uma placa, Uma placa. sabe? Nós temos, eh, vivemos um momento muito difícil no nosso país. A economia não está legal. O dólar mais de 6 por 1, quem vai pagar essa conta? Todos nós estamos pagando, mas principalmente o pobre. E olha só, eu tenho que cobrar de quem está na gestão. Por isso que eu falo, não é direita e esquerda. O É povo não olha o quem é que está com bem-estar, a né? caneta na mão. Ele tem que dar a resposta. Olha só, aqui nesse programa, você é a autoridade. Se deu certo, foi Augusto. Se deu errado, foi Augusta. Correto? No Exatamente. programa Desafios, se deu certo é o Eli, se deu errado é o Eli. Então, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Então, o país não está indo legal na área da economia. O país não está legal na área da educação. Peraí, que coisa é essa, gente? Um país tão lindo, tão rico, um povo bacana. Olha, o povo brasileiro é um povo bacana. A gente já viajou um É pouco, mesmo. não é É isso? mesmo. Não tem comida melhor no mundo. Você pode viajar para onde você quiser. Seu sonho é ir conhecer Paris, Nova York, o que você quiser conhecer. Não tem Não comida tem boa igual a no Brasil. nossa. Povo para tratar bem a gente, com carinho, recebe bem. E por que que nós somos tão maltratados assim pelos nossos gestores públicos? Claro que tem várias exceções, mas a verdade é que o país não está legal, não tem a saúde adequada para o povo, a questão da segurança pública. Você para sair, você está com medo, está tirando a aliança, deixando em casa, o anel, o celular você deixa em casa. Não, porque você pode ser assaltado, você pode perder sua vida por causa de uma joia. Lá fora eles nos veem assim. Lá em Portugal eu escutei muito isso. Sim. Nossa, eu tenho medo de ir ao Brasil. Não, olha só, eu estive no Rio em julho e a orientação é essa, o cuidado para você sair nas vias públicas, você não pode sair com o seu celular, você não pode sair com um anel, você não pode sair com o seu cordão. Eu estive agora em Minas Gerais. Não é aconselhável você sair assim. Nossa, isso tristece a gente, corta o coração da gente. E nós somos um país cristão? Não, nós não somos um país cristão. O sangue de Jesus tem poder. Que mudança é essa que a igreja está provocando no Brasil? Então é o seguinte, nós somos muito omissos. Exatamente. Que papel é esse que a igreja está desempenhando na sociedade que ele não muda essa sociedade? Então, se nós somos 70 milhões, então vamos estabelecer um ano para cada um ganhar um. Augusta vai ganhar uma pessoa para Jesus, vai discipular ela. Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus e vou discipulá-la. Aí o que acontece? No final de um ano, nós temos um ano para O ganhar uma dobro, pessoa. né? Nós temos o dobro. Uhum. Mas essa A conta não conversão fecha precisa refletir na na sociedade. O sociedade. país precisa melhorar. Mas sabe o que acontece? Como que a gente vota em alguém
que defende o aborto. Ué, se você que está em casa me assistindo, se você defende o aborto, se a sua mãe tivesse te abortado, você não estaria me assistindo. E às vezes você diz cristão, né? Se diz cristão, eu fiz um programa recente sobre a liberação das drogas e as suas consequências. Então, eu trouxe um advogado e entrevistei um pastor lá de São Paulo, pastor Jonas de Osasco, doutor Davi, professor de Direito e advogado, que estávamos conversando sobre isso no bate-papo. Então, veja bem, não existe um consenso nem entre o judiciário e o legislativo. Como que nós vamos liberar algo que vai trazer um dano para o meu irmão, para o meu semelhante? Ou como que eu vou criar uma lei para beneficiar alguém que cometeu o crime porque traficou, mas agora aquela quantidade de droga não deixa de ser crime? Sabe? É isso. Isso é ser igreja também. Sim. É a gente rever, Influenciar, né? refletir, votar corretamente. Não se trata, volto a falar, de esquerda e de direita. Eu preciso escolher com critério. Eu preciso saber quem que é esse que eu vou eleger para ser o vereador da minha cidade, o prefeito. Quais são o que que ele defende? Ah, o governador, o senador, o presidente da República, sabe? E eu falo para você, Davi foi rei, Salomão, filho dele, foi rei, Josias foi rei, Neemias foi rei, a rainha Esther no seu palácio, ela fez a diferença. Através Então, de uma de uma mulher, mulher, uma nação uma inteira nação inteira foi salva. foi salva. Olha Onde o estão? poder de uma De uma pessoa. Foi como pessoa. você falou, você evangelizar um, ganhar um para Jesus, você ganha uma nação. Porque Ué, um faz diferença. isso aí, você sabe que havia uma sentença de morte para aquela nação? Exatamente. E essa mulher resolveu fazer o quê? Ela Se foi orar, arriscou, jejuou, se arriscou, se expôs. Isso. As expôs. pessoas não querem se expor, não querem ser Exato. identificadas como cristãos, não Exatamente. querem ser o José de Arimateia, sabe? Que era um homem rico. Ele era um membro de destaque do conselho. Os 4 evangelhos falam desse homem, porque ele não tinha vergonha. Eu não tenho vergonha de Eu ser também não tenho identificado como vergonha. cristão. Minha Bíblia é grande, se você gosta, eu sou de Jesus, A eu gente ama amo falar de Jesus. Jesus, onde a gente Amo está falando de Jesus. isso. Aí, então, veja bem, alguma coisa está errado, sabe, Augusto? Tem um trem Tem errado um no trem Brasil, errado. porque nós somos aproximadamente 220 milhões de pessoas. Então, se nós pegarmos o nosso Congresso mais o Judiciário, Supremo, né, o Legislativo, ali, o Judiciário, o Executivo, talvez não vai dar Meu Deus. 700 pessoas Meu Deus. para governar 220. E o povo tem que se submeter. E a gente não vê mudanças, sabe, significativas, nem preocupação a gente vê deles com o bem-estar da maioria das pessoas. Então, assim, é uma crítica, ele é uma crítica, mas olha só, a gente tem que orar, e eu oro pelos nossos Exato. governantes, nossa, que a gente ora, a Igreja de Cristo ora, mas a gente precisa Se também posicionar se também, né? posicionar. Como cristão, Como cristão, João Batista se posicionou. Ah, vou perder a cabeça. Que ele não perda a queria nem cabeça. saber. Não é isso? E ele foi lá e denunciou mesmo. Tá errado, tá Isso. Está errado. errado. Então a gente precisa. Acaso andarão dois juntos não houver um acordo? Então tem que ter um acordo de fazer as coisas certas de lá e de cá. Sim. A igreja, o que seria dessa sociedade se não fosse a igreja? Com a igreja já tá difícil, né? Você imagina sem. Se Como é que tirar a você... igreja, então, aí eu estou falando agora sobre o nosso papel positivo na sociedade, com os trabalhos sociais, na recuperação, né, dos dependentes químicos. Que trabalho fantástico. Sim, Se o Estado não atrapalhar, já está ajudando. já tá ajudando. Né? Eu trabalho com criança, com mulheres, com Mas tá homens. faltando trabalhadores, né, pastor? A seara é grande, poucos são os trabalhadores, e eu falo para você, E aí quem tá fazendo tá sendo até criticado porque tá fazendo, tem porque isso. quer fazer, quer levar, né, o evangelho a todas as nações e vê às vezes com maus olhos, mas cadê o povo para ir também junto, né? Olha só, a prosperidade da Augusta, do Eli, às vezes é a tristeza de outros que deveriam estar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. Exatamente. Então, Jesus, nos dias dele, ele já falou assim: rogai ao Senhor para que envie trabalhadores. Eu estou rogando, pedindo, se você quiser me ajudar, eu estou precisando de ajuda, Eu sabe? também. É isso, Augusta. Então, olha só, não é fácil é fácil ter um programa? Não, não é porque tem muitas coisas por trás, né? Você sabe, não é Sim, só estar e aqui, né? tem que pagar a conta, Tem que pagar a conta. sabe?
E eu falo pra você isso, tem pessoas que eu acho que elas pensam que isso aqui não custa nada. Tá brincando aqui de conversar, né? Mas, né, Não, isso aqui tem um existe algo custo, tem muito toda uma espiritual aqui por estrutura, trás de tem tudo uma isso. luta, e a gente precisa de pessoas que acreditam na Augusta, que invista nesse Exato. programa, que invista no programa Desafios, que invista nos programas cristãos. Não, e às vezes nós estamos vendo os cristãos investindo em programas de Tá ímpio. muito difícil isso, pastor. Você vai ligar uma rádio, você quase não acha uma rádio cristã. Eu tenho ficado muito incomodada com isso, né? Às vezes eu tô no carro, não tô ouvindo nada, vou na rádio. Cadê? Uma ou duas, mas em comparação a outras Sim. rádios, não é nada. Então, o grupo de comunicação que eu estou, que é o grupo Sim de Aham, comunicação, eles têm 26 rádios. E dessas 26 rádios, tem a Rádio Viva, que é a sim, 100.9, que eu acho que é uma das melhores que das nós temos melhores, aqui, é. tá Uhum. certo? Em termos de audiência, é primeiro ou segundo lugar. E daqui uns 60 dias, mais ou menos, estarei disponibilizando uma plataforma que é a Desaflix. É aquela Desaflix. no telemóvel que você Isso, mostrou no telefone, no né? telefone, se você quiser baixar o app, Desaflix, é uma plataforma cristã, já tem um canal 24 horas com toda a programação cristã tá lá no ar. Eu estou chamando de uma startup, a Desaflix. Tem uma rádio 24 horas, vai ter livros, vai ter um portal de notícias, tem desenho para as crianças. Coisa Então, maravilhosa. é uma ferramenta legal. Então, a Augusta tem filho, né? Nem dela lá. Ah, preciso trabalhar, preciso. Então, pode deixar na Desaflix lá que você vai assistir desenho, sabe? O Bíblicos. bonecão de Jesus, que aí é legal. Então, nós estamos precisando desses conteúdos. Só que para você produzir tudo isso tem custo. Exatamente. Precisamos de parceiros. E os empresários, eles precisam acordar para isso. Investir naquilo que realmente vai Investir no trazer reino de transformação. Deus. Exatamente. Investir no No reino. programa da Augusta Uhum. é investir no reino de Deus, investir no programa Desafios, investir nos programas da sua igreja, sabe? Exatamente. Mas não, às vezes a gente está vendo, assistindo. Isso é uma crítica? É uma crítica, sim, sabe? Porque eu Exatamente. tenho mais de 25 anos de televisão Uhum. e, para honra e glória do Senhor Jesus, Deus usou muitas pessoas do Uhum. reino para me abençoar. Mas eu posso falar para você o seguinte: quem mais ajudou a manter o programa Desafios foram empresas que não tinham nenhum cunho religioso. Isso é muito estranho, né? Pessoas que simplesmente entenderam que a proposta do programa Desafios era boa, sabe? Levar um programa de pauta positiva, mensagens de paz, olha, histórias de superação. O meu entrevistado a semana passada é um pastor, o pastor Josué, estava lá naquele culto das Aham. Bíblias. Então, você que está em casa, o canal 16.1, toda noite às 9h30, canal 16.1, TV aberta, às 9h30 da noite. É o pastor que perdeu os 4 filhos, vítimas de afogamento, lá em Jacaraípe. E ele já era pastor. Que história! Eu não vou dizer história linda, mas que história de Superação. superação. Esse homem, depois ele voltou a estudar, fez direito, fez doutorado, fisioterapeuta, fez psicanálise, Não parou, né? não parou. E outra coisa, além dele perder os 4 filhos, 2 meses depois a esposa foi embora. Passou pelo divórcio, aí Deus abençoou e ele casou novamente. Que história de superação. É isso que Jesus Exato. faz. E às vezes você acha que É você isso está que ele com espera de problema. nós, né? É, às vezes você acha que você está com problema. Aí eu entrevistando, eu tenho algumas pessoas que eu entrevisto assim que eu me emociono, Uhum. porque é tanta luta, tanta provação, tanta dificuldade. Então, assim, e falo isso com muito humildade mesmo, sabe? Porque Paulo fala assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não Cuide. caia. E tem gente caindo. Então a gente precisa vigiar nisso. Que nós estamos propensos à queda, né, pastor? A tendência do O tempo homem, não é inteiro. isso? A tendência do homem é para Porque o a nossa, mal. nossa luta é carne, né? O tempo inteiro, né? Sim, O espírito ele tá forte, né? Está ali na palavra, está na oração, mas a carne ela não converte, né? A carne é só na ressurreição que nós teremos um corpo glorificado, aí sim estará 100%, né? Plenos. são caminhos opostos. Então não tem, não, como eu disse, não tem mágica. E o que não falta são propostas. Exatamente. E eu vou dizer para você, não faltam propostas para nos conduzir espiritualmente e não faltam propostas para nos conduzir para a carne. Mas a gente escolhe, entendeu? Você que está em casa, você escolhe o que você quer fazer. Você quer fazer as coisas do espírito ou as Hum. coisas da carne? Então, aquele que
quer colher os frutos da carne, vai colher a morte. Ah, mas o pecado é muito gostoso. E é mesmo. O Se não pecado, fosse ele assim, é seria fácil, né? gostoso. É, ué, você imagina o diabo aparecesse, É, um demônio, um troço horroroso, não sei o quê, todo mundo ia fugir. pois é. Não, não é isso, Augusta? É. O bacana é isso. Eu acho que é legal a gente levantar Aham, essas coisas para você vigiar, para eu vigiar, para exatamente. Augusta vigiar o Não, príncipe que, sabe, que vai chegar um um príncipe, sapo. né? Ó, Aí o Eli, sabe, eu deixei de fazer muitas coberturas, Augusto, no programa Desafios, e essas coberturas, elas me ajudavam a manter o programa, porque eram matérias pagas. Mas eu deixei de fazer algumas, sabe, porque o ambiente não era muito legal. que legal isso, né? Então eu preferi sofrer o dano, deixar, Hum. e Deus foi me abençoando, foi me De outras abrindo formas, né? outras fontes onde eu corria menos risco, onde você vai correr menos Exatamente. risco. Porque as propostas são muitas mesmo. São muitas. Então, se você. é, Olha só, o diabo ele não brinca de ser diabo. Não está brincando com você, não está brincando comigo. Então, a gente precisa. Olha só. Se isso não é de Deus, eu tenho que sair fora disso. Se o que você está fazendo, você sabe que não é de Deus, se você está insistindo, é porque você quer e vai colher o fruto disso. E numa certa ocasião, eu vi um pastor falar sobre algo assim muito tremendo. Olha, o diabo ele é cruel. Não brinca com ele. Então, quando João, capítulo 10, verso 10, fala que o diabo vem tão somente para roubar, Matar, destruir. matar e destruir. E eu posso abrir para você, Augusta, que eu acho que o maior sofrimento, ou os maiores sofrimentos que eu já vivi como cristão, eles foram promovidos por pessoas que eu mais amava. O diabo não usa, isso aí é eu que falo, o diabo não usa quem está do outro lado da rua. O diabo usa quem está do seu lado. E às vezes você acredita, não, mas fulano não vai fazer isso comigo, fulana, nem passa pela sua cabeça, sabe? Aí quando você descobre, aí você fala assim, nossa, olha só, jamais nós imaginávamos que iríamos tomar conhecimento que um homem seria capaz de jogar um avião contra um prédio. Nunca. Não é isso? Uhum. Foge à razão humana. Foge. Mas tem homem jogando avião em prédio. Então, a gente precisa, a gente não, a gente tem que deixar as coisas de meninos. Quando a gente falou, eu falei no início sobre Sim, subir de de Paulo. nível, Uhum. de maturidade, deixar as coisas de meninos. Olha só, vou usar uma expressão popular, um trocadilho. O jogo da Uhum. vida, ele é Uhum. real. E a vida não é fácil. A vida é muito difícil. Paulo fala uma corrida, né? Uma corrida e o E próprio. aquele que vencer, lá as igrejas de Apocalipse, né? Sim, No final de todas as cartas tem, né? Aquele que vencer, aquele que aquele que vencer. vencer. Então não tem nada pronto, preciso Não, todos os dias levantar, né? Ter a minha vida com Deus para ter discernimento espiritual, porque são coisas, tem coisas que vêm como uma coisa boa, mas lá atrás é morte, né? Porque o Satanás ele é sorrateiro mesmo, né? Ele sim. chega, gente boa, A questão é o seguinte: a nossa luta, ela é todo dia. Ela é diária. Paulo fala assim: o bem que quero, esse eu não faço. O mal que não quero, esse eu faço. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: dos pecadores eu sou o pior. Esse, Paulo, foi usado por Deus para escrever 13 cartas do Novo Testamento. Então, Deus não está buscando os perfeitos porque eles não existem. Mas eu acredito, eu gosto muito disso, que Deus está procurando os sinceros de coração. Deus quer ver sinceridade no coração da gente. Davi errava, Davi pecava, mas ele foi chamado segundo o coração de Deus. Eu creio que era por esse coração arrependido, porque ele, por mais que ele fizesse algo errado, ele não queria. Sim. É a luta que nós temos, né? É porque a questão, até aquilo que está registrado sobre Davi, a gente fica pensando o seguinte: poxa, mas foi exposta a vida dele. Mas olha só, sábio, olha só, inteligente é aquela pessoa que erra e aprende com seus erros, Uhum. mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se você lê a Bíblia e lê a história de Davi,
Você vai falar assim: eu não posso fazer o que Davi fez, porque se eu fizer o que Davi fez, eu vou passar pelos mesmos problemas que ele fez. Então, isso é sabedoria. Davi achou que, poxa, eu sou o rei. Eu posso, né? De repente. Aí ele acha que porque ele era o rei, agora ele já podia Uhum, pegar a mulher do principal oficial, um dos uhum. principais Oficiais. oficiais dele. Não pode, né? Aí Uhum. você fala, não é porque você está nessa posição hoje que Deus te colocou que você pode fazer o que você quiser. Não é assim. Eu não posso fazer algo, você também não pode fazer. Então, a gente tem que, nós precisamos nos recolher, é o que eu falo, na nossa insignificância. Ó, e daqui para frente não dá. Eu vou, sabe? Tá, o problema está na esquerda, eu vou para a direita, na direita, eu vou para a esquerda. Então, é uma boa reflexão. Quando Deus falou com Josué, capítulo 1, Josué, medita nessa palavra, Josué. E depois Deus fala para ele 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Entendeu? Medita nessa palavra dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então, se eu quero ser próspero, se eu quero ser prudente, o que eu tenho que fazer? Uma graduação de direito, de medicina? Não, não, não. É Bíblia. Só que às vezes a gente quer fazer direito, a gente quer fazer medicina, mas a gente não quer conhecer o Deus que muda a Uhum. história da gente. Exatamente. E engraçado, eu tenho a impressão de que quando você vai lendo a Bíblia, né? Deus ele não gosta de ver gente prostrado. Você já percebeu que sempre ele fala assim: levanta, levanta sua Isso cabeça, aí, né? levanta. Seja forte e corajoso. Josué com medo, às vezes ali, né? Moisés morreu agora, meu Deus, como é que vai ser Se isso? sentindo inseguro, né? É, seja forte e corajoso. Eu acho que essa palavra tem que estar agarrada no nosso coração todos os dias. Quando a gente olhava, acordar de manhã e falar: meu Deus, tem tanta coisa para fazer. Ou às vezes uma série de problemas, né? Família, né? Coisas cotidianas. E a gente lembrar daquilo que Deus falou com Josué, que não é Sim. melhor do que a gente, né? Não, a gente precisa levantar a cabeça. Esses dias até uma ovelha me ligou e tinha surgido uma proposta de emprego para ela. Uhum. Ah, mas eu tô me sentindo insegura, não sei se eu vou. Eu falei, minha filha, vai, em nome de Jesus, você não tem nada a perder. Aham. Sabe? Então a gente precisa tomar posse de quem nós somos em Cristo Jesus, Nossa identidade, né? levantar a nossa cabeça. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor, sabe? E tomar posse disso. Seja bênção, sabe? Dentro da sua casa, seja bênção na igreja, seja bênção na sociedade. E Deus quer te usar. Quando Jesus falou, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É trazer a vontade de Deus para a terra. Mas como? Através da gente. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Se esvaziar, né, pastor? Para que ele cresça em Para nós. que ele cresça, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e acha que é de Deus para gente, mas Sim, a palavra também diz que Deus ele nos deixa viver aquilo que a gente, assim como você pensa, né? O Provérbios sim. fala, né? Muitas das vezes a gente colocou aquilo no coração que é de Deus e acha que é de Deus um relacionamento, né? E depois você vai ver lá na frente que não era aquilo. Quantos Sim. casais casaram e se separaram? Mas por que se separaram? Porque não teve um tempo de conhecer a pessoa, não teve um tempo de orar, não teve um tempo de perguntar para Deus. Tem muitas pessoas que acham que Deus não fala sobre relacionamento. Fala sobre tudo, menos a escolha de um casamento. Se você chegar para Deus e perguntar: Deus, essa pessoa é boa para me casar, né? Tá no meu propósito. Muitas pessoas que eu conheço não acreditam nisso. Acham que ele me deu sabedoria para eu escolher quem eu quero. Mas eu não sei escolher. Eu preciso que ele me ajude, né? Essa dependência também de Deus. E cada dia mais Augusta, como pessoa, tenho meus sonhos. Mas todos os dias eu escolho entregar meus sonhos, deixar com que ele coloque os sonhos deles no meu coração. Porque o meu não vai dar certo. Eu confio nos dele. E a gente viver isso é fé, né? E é muito interessante também falar um pouquinho de fé, que ela não é emocional. A nossa fé não está ligada com, eu não estou sentindo, eu acho. Não, é o que está na palavra. Se Sim. Deus falou, é aquilo ali. Então vá pelo caminho da palavra, né? Coma a palavra, medita, né, de dia e de noite, para que te vá bem. Quando ele falou com Caim, né, não é certo que se procederes bem, não vai bem? Sim. Então, às vezes, a gente faz coisas que não agrada a Deus e quer colher algo maravilhoso. Né? E não é por isso, é o princípio, né? O princípio de Deus ele é inquebrável. A Né? questão da colheita, a lei da semeadura, É para ela todos, né, e pastor? não mudou. Não E não mudou. mudou. A gente Não continuou foi colhendo. revogada. Então, ninguém derrubou essa lei Ninguém. ainda, né? Então, assim, a gente colhe o que E a não é só gente para crente, planta. não. As pessoas acham que é para a igreja. Não. Não, é para a humanidade, né? A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então,
Quando a gente fala sobre a lei da semeadura, que a gente fala sobre o que nós estamos semeando, então eu preciso, às vezes, trocar as minhas sementes. Exatamente. Mas você falou uma coisa aí, e eu quero sobre quantos casais, quantas famílias, né, foram desfeitas, casamentos que não deram certo e tal. Mas você sabe que nessa minha jornada como pastor há 21 anos e tal, e com os problemas que eu também vivi, e também vivi isso na igreja, e eu tenho um amigão que é um pastor, e ele falou uma coisa que é muito interessante. Essa questão do tempo, ô Augusta, eu tenho uma opinião seguinte. E ele falou uma frase há muitos anos atrás, porque ele sofreu muito no primeiro casamento dele, ele se divorciou. E uma pessoa extremamente séria, correta, direita, um pastorzaço, assim. Mas aí o que que acontece? Ele esperou em Deus. Mas esperar em Deus é esperar em Deus. Não é Espera, ficar fazendo test drive, né, desce o pastor? teste drive, não vai dar certo, Exatamente. não é? Um Então, beijo te envolve completamente com uma pessoa, né? com Você certeza. troca ali com ela, né? Sim. E aí ele falou assim, que Deus falou para ele, o dia que um pastor falou para ele, o dia que você encontrar, você não vai ter dúvida. Então, eu guardei aquilo e é muito verdadeiro isso. Uhum. Quando você encontrar a pessoa que Deus vai colocar na sua vida, quando Deus colocar, Deus, você não vai ter dúvida. Eu não só pude experimentar isso, ensino dessa forma. Então, hoje, infelizmente, dentro das nossas igrejas, não são poucos os maus exemplos. Sabe, as pessoas estão dentro da igreja, mas estão se prostituindo. Seja o rapaz, seja a moça, seja o homem casado, a mulher casada. Então, peraí, como é que você quer que Deus abençoe esse relacionamento? Você já começou tudo errado. Então, assim, fica quietinho no seu lugar, quietinha, espera em Deus. Ah, pastor, mas está demorando muito. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Há aproximadamente 13 anos atrás, eu passei por um divórcio. 13 anos. 13 anos atrás. Eu fiquei sozinho, sozinho, literalmente. Os primeiros aproximadamente 4 anos sozinho, porque eu fiquei tão traumatizado. Não é à toa que Deus odeia o divórcio. Então, foi muito difícil, muito, é muito complicado. Então, os primeiros, praticamente foram 3 anos e 8 meses que eu aceitei ir jantar com uma irmã, mas completamente traumatizado. Fiquei 10 anos sozinho, literalmente, sem casar, ok? Com muito cuidado, porque apresentando um programa de televisão, falar das coisas que eu Sim. falo, de Deus, na música e igreja, mas Deus me honrou. E é um testemunho para você, é um Sim. testemunho para você que está em casa. Fiquei esperando. O dia que colocou, eu lembrei das palavras desse pastor. É ela. Aí você vai dizer, é ele. Você está em casa assistindo. Mas a questão é esse desenvolver da nossa confiança em Deus, que na hora certa ele faz com que as coisas aconteçam depressa. Tá lá, isso é Uhum. profecia de Isaías. Então, na hora certa farei com que as coisas aconteçam depressa. Então, Deus, ele quer nos abençoar, mas às vezes a gente quer pegar atalhos. Ah, eu vou tentar, e se der certo, eu vou tentar. E aí você fica tentando com um monte. Daqui a pouco tá queimada, né, pastor? Ué, uma Aí vez quando chega o correto, fala, meu Deus, o que que é isso? É, olha só, uma vez eu fiz uma brincadeira, peguei um chocolate, falando para os jovens e adolescentes. É uma dinâmicazinha boba, tal. Aí eu falei assim, quem quer esse chocolate? Todo mundo quer. Eu falei assim, então é o seguinte, eu vou dar o chocolate, mas todo mundo vai ter que tirar um pedacinho, passar de boca em boca. É, pastor! Na verdade, Legal. se você beija um monte de bocas, não é isso? Então você, eu tô falando de beijo, hein? Uhum. Então o que acontece? Mas tudo começa o quê? Você falou agora há pouco, um Um beijo. beijo. Não é isso? Então, assim, para os solteiros, solteiras, para os divorciados, divorciadas,
sabe, não deu certo, puxa o freio de mão, foca em Deus, olha lá as questões do corpo, alma e espírito. Buscar crescer em Deus enquanto você está solteira, cuide das coisas do Senhor, E como isso diz aí, Paulo. cuida das coisas do Senhor e você precisa se proteger, Sim. porque o divórcio é uma ruptura. O divórcio, eu vou citar aqui, não somente de pessoas casadas. Tem uma pessoa que namorou muitos anos, é um relacionamento que ela viveu ali e tal, e de repente aquilo deu errado. E aí você vai ter que viver o luto daquilo ali, os problemas de ordem emocional. E você precisa da cura que somente Jesus vai Uhum. trazer. E a partir do momento que Jesus te curou, eu falo, sem dor, tem a cicatriz, eu olho, lembro, mas não Não dói, dói. graças a Deus. Mas veja bem, não foi fácil. Mas com Jesus tudo é possível. Amém. Amém. Estou pegando tudo para mim aqui também. Glória a Deus por isso. Olha, pastor, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar Privilégio, aqui, menino. Privilégio por estar você estar aqui. aqui, por você ter compartilhado um pouco da sua vida com o Senhor, né? Transbordar aqui, eu recebi bastante. Eu guardo isso tudo no meu coração. Glória a Deus por Quando isso. acontecer, eu vou lembrar de coisas que você falou aqui. E olha, que Deus te abençoe, continue alargando suas tendas, Amém. continue fazendo crescer, né, o propósito da sua vida, o meio de comunicação, a igreja, as missões, tudo que você tem feito para o Senhor, que eu sei que é para o Senhor. Eu Sim. vejo você lá tocando quando chega na igreja, sozinho na frente. Acho legal aquilo, porque você não está ali por causa de ninguém. Você está ali porque Não, você ama o Senhor. isso aí. E isso que importa, né? Isso aí. Que você continue sendo essa luz, sabe? Essa pessoa que transborda Jesus e que possa alcançar cada dia mais. Não só um, como a gente fez um cálculo, né? Mas Amém. multidões, Sei. né? Que tem gente que não está ganhando um, mas a gente quer ganhar multidões. É verdade. Um é muito pouco para a É gente, quer verdade. mais. Então eu Verdade. quero te agradecer do fundo do meu coração e que a gente Imagina. possa estar muito aí junto, caminhando, Amém. fazendo missões, levando a palavra do Senhor. Privilégio é meu, eu que agradeço pelo convite. E ela vai em breve também estar lá no programa Desafios. Ah, é. Não é Vocês isso? falaram, Carol, cadê Carol? Estará com a gente lá, no, acho que na próxima terça-feira. Vamos É, gravar e você que está em casa assistindo, o programa Desafios toda noite, é legal isso, no canal 16.1, às 9h30 da noite, todos os dias, pastor? todos Todos os os dias. dias, tá certo? A Igreja Desafios fica ali na Ilha de Santa Maria, na rua João Bastos Vieira 156, rua João Bastos Vieira 156, na Ilha de Santa Maria. Bom, também é só você colocar Igreja Desafios Isso que você vai aparece. chegar lá. Quais os dias de culto lá, pastor? Quinta-feira, às 19h30, Amanhã, amanhã, quinta-feira, e no domingo, às 18 horas. A escola bíblica nossa é às 17, das 17 até às 18 horas. Depois o culto começa às 18h10 e até às 8 horas. já fica para a escola Já bíblica, para o fica isso, culto. que a pessoa vai uma vez só na igreja, Aham, é uma forma da gente também contribuir com a família, com a para estarem mais família. juntos no domingo, Sim. entendeu? E para achar você nas redes sociais, É só Eli Blunk. Fácil, E-L-Y Blunk, B-L-U-N-C-K. E colocar programa Desafios também, ou Desafio, você vai chegar aparece lá os nas minhas dois redes ali. sociais, Instagram, com certeza. Tem coisa bacana lá para Tem todo mundo. muito, muito, tem mesmo. Pastor, obrigada, viu? Querido, Que Deus te obrigadão, Deus abençoe. abençoe. Tudo de bom para você, para a esposa, para a família, para o seu Amém. ministério, para a igreja, tá bom? Amém. Para você também. Que Amém. Deus continue te usando poderosamente. E você que está em casa assistindo, olha, deixa Deus te usar, te levantar para fazer a diferença na nossa geração. Amém. Amém. Obrigada, meus amores. Que Deus abençoe vocês também. Que vocês sejam edificados como eu fui aqui também. Amém? Um beijo para vocês.